Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 19º estudo, o estudo bíblico com o tema O Dom de Profecia. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós vamos falar sobre esse estudo aqui, que é um estudo que me fascina. Se você já viu alguma coisa, filmes, livros sobre profecias, se prepare, porque nós vamos estudar hoje profecias reais. Nós não vamos estudar profecias, na verdade, nós vamos falar sobre esse dom, o dom da profecia, e ele é um dom real, um dom de Deus. E se prepare, porque a realidade é muito mais empolgante que qualquer ficção, qualquer conto da carochinha, tá bom, gente? A gente vai estudar a palavra de Deus e para isso nós vamos começar com uma oração, como sempre fazemos. Então, eu vou pedir que assim como você está, vamos fechar os olhos e nos unirmos em oração. Pai Celeste, nosso Rei, Senhor, Altíssimo Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje, amanhã e sempre. Nesse momento, estamos mais uma vez com a Tua palavra em mãos para estudarmos o que o Senhor nos revela. Pedimos humildemente o Seu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos capacite realmente e contribua, ajuda, faça tudo o que for possível para avançarmos no conhecimento da Tua vontade, para avançarmos no que o Senhor nos revela e assim, meu Deus, estarmos perto de Ti, estarmos aptos a não nos enganarmos, Senhor. Nos ajude. O Senhor tem nos dado tantas informações para não cairmos em enganos. Por favor, Pai, seja conosco nesse momento. Abençoe a cada um aqui presente, seja agora ao vivo ou seja depois, já que estiver sido postado esse vídeo. Mas sabemos que o Senhor está presente nesse estudo bíblico e sabemos que o Senhor está presente com cada um que está aqui acompanhando. Por isso nós pedimos as Suas bênçãos, as Suas misericórdias para cada pessoa e para cada família aqui representada, para cada casa, cada lar, meu Deus. Que o inimigo não tenha poder de atrapalhar o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós confiamos em Ti, avançamos no nome de Jesus, que é o nosso Senhor, Senhor dos Exércitos. Amém, Senhor. Vamos lá, o dom de profecia. Eu quero dar uma introdução aqui, antes da gente ler a introdução oficial que eu costumo ler, eu quero falar um pouquinho, dar uma breve introdução sobre esse assunto. O dom de profecia é um dom real, é um dom de Deus. Profecia geralmente está ligado com revelação, né? Algo que Deus revela para alguém, geralmente com o propósito de anunciar essas boas notícias para outras pessoas. Mas eu não sei se você sabe, mas quanto mais você estudar a Bíblia e mais estiver na sua caminhada cristã, você vai perceber que o inimigo de Deus, ele trabalha muito com uma contrafação. Satanás, ele gosta de se passar por Jesus Cristo. Ele gosta de fazer as mesmas coisas que Deus faz de forma corrompida. Ele tenta imitar para parecer tão poderoso quanto, ou para parecer com Jesus Cristo. Na verdade, gente, um dos maiores enganos de Satanás não são as coisas claras que ele prega a favor da ideologia dele, mas são as coisas que ele mistura. E nessas de misturar, ele se passa muito por Jesus Cristo, em muitas coisas, em muitos aspectos. Então, por isso que nós temos que nos apegar ao relacionamento com Deus, à oração, à fé e à palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que a gente é liberto desses enganos. Com o dom de profecia, não é diferente. Eu não sei se você já teve contato com alguém em um ambiente religioso que tinha o dom de profecia ou que falava que tinha o dom de profecia, o que aconteceu, o que não aconteceu. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que é o dom de profecia e como saber se a pessoa que diz ter o dom profético de Deus, ela realmente tem esse dom profético de Deus. Porque a própria Bíblia fala que existiriam muitas pessoas que falariam que tinham essas coisas, que fariam sinais milagrosos, mas não seriam representantes de Deus. E aí, como que a gente fica? Parece que é difícil de saber, parece que é muito confuso esse assunto, mas ele não é. E nós vamos estudar um pouco sobre isso e nós vamos ver, Deus levantou alguém para profetizar coisas para o povo, de modo geral, para a humanidade nos últimos tempos, assim como ele fazia antigamente. Deus levantou, Deus ainda levanta, como que isso acontece? Esse tema é demais de importante para você entender esse assunto, e esse assunto é muito pertinente. Eu vou para a introdução oficial aqui do nosso estudo, então. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face, como você lembra que a gente já estudou. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio,
mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais Deus fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse, abre aspas aqui para o texto bíblico, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós 3:7. Olha que interessante. Deus não faz coisas sem revelar antes para os seus servos, os profetas, para que os profetas anunciem para o seu povo e para todo aquele que quiser ouvir a voz do Senhor. Olha que coisa interessante. As questões que vão acontecer na humanidade, as coisas que estão acontecendo e que ainda acontecerão, elas foram reveladas por Deus para o seu povo se preparar. Detalhadamente. É o que está escrito aqui em Amós e essa é a realidade. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Bem, o dom profético, então, quando a gente lê a definição bíblica dos dons espirituais, a gente vê lá que um dos dons é o dom de profecia. Então Deus capacita pessoas a terem uma comunicação com Ele de modo que essas pessoas vão conseguir entender o que Deus está falando e vão passar para outras pessoas. Agora o dom profético ele pode ser manifestado de várias maneiras. E como eu disse, a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado, porque Satanás também tenta fazer o dom profético. E as pessoas, às vezes, cheias de vontade de ter esse dom, acabam se confundindo também. Existe muita relação com o psicológico também de muitas pessoas. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Vamos para as nossas perguntas oficiais. Galera, fica aí comigo que esse estudo vai ser muito bom. Tenho certeza que vai ser bom para você. Eu estudei ele já e ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então acompanha aí comigo. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 24, verso 24. Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, verso 24. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Mateus 24, verso 24. Vamos lá, vamos entender esse assunto desde o começo. Então abre aí sua Bíblia em Mateus 24, verso 24, eu acho que você já conseguiu abrir, eu vou ler aqui com você então. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos de Deus. O que Jesus está falando aqui? São palavras de Jesus Cristo, que iriam vir várias pessoas, viriam à Terra, e ainda virão, e já vieram muitas pessoas dizendo ser Jesus Cristo. Até aí tudo bem, você pensa assim, tem aquele cara lá que aparece na televisão às vezes que fala que é Jesus Cristo, mas é ridículo, a maioria das pessoas considera que ele é ridículo. Fácil de perceber que ele não é Jesus Cristo. Porém, olha só o que Jesus falou. Além de virem falsos cristos e falsos profetas, muitos vão fazer grandes sinais e prodígios, vão fazer milagres, vão fazer coisas que vão chamar atenção, sinais milagrosos, coisas assim tremendas, coisas sobrenaturais, coisas que vão além da compreensão humana, para, se possível, enganar os próprios eleitos de Deus. Puxa, mas Satanás vai tentar enganar com esses falsos cristos e falsos profetas até os que são do Senhor? Sim, ele vai tentar enganar até os que são do Senhor. Como que as pessoas que são de Deus, os que escolhem o Senhor, não serão enganadas? Se elas tiverem o conhecimento. Se elas tiverem o conhecimento de como se livrar desse engano. E está na Bíblia. Então, por isso que a gente tem, mais uma vez, a gente vê a necessidade de estudarmos a palavra de Deus. Gente, a caminhada com Deus é importantíssima, é real, a oração é real, você sentir a presença de Deus é real, mas o cristianismo não pode ser um sentimentalismo. Não pode ser um mergulho de emoção e acabou. Eu me emocionei, me tocou o coração, amei e só faz isso. E só isso a vida cristã. Não, a vida cristã tem que ser com estudo. Deus não deixou um livro desse tamanho, a Bíblia, à toa. Ele deixou para a gente estudar. Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Então qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do tempo do fim? Falsos cristos e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígios. Muito forte. Então já deu para entender que assim, se uma pessoa aparecer aí fazendo milagre, falando que é em nome de Jesus, não necessariamente é em nome de Jesus. Não necessariamente é verdadeiro, não necessariamente é com o poder de Jesus. Se uma pessoa fala que ela consegue prever o futuro, ou que ela tem uma previsão para você, ou que ela tem uma previsão para famosos, artistas, ela fala que é em nome de Deus,
nós temos que ver se está alinhado com tudo que a Bíblia fala sobre isso, porque viriam vários falsos profetas para falar isso. Falariam que estariam agindo em nome de Deus, quando não estão. Pergunta número 2. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João, primeira carta de João, Apocalipse, perto de Apocalipse, está lá no fim da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Ana Maria Oliveira, um grande abraço. Ela tá mandando um joinha aí no Instagram. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João, capítulo 4, verso 1. Eu vou ler aqui com você. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos profetas. Então nós temos que provar para saber se é de Deus. E como nós fazemos essa prova? É isso que nós vamos entender na próxima pergunta. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? Ainda em 1 João, capítulo 4, onde a gente está, agora o verso 2. Quais as características de um profeta verdadeiro? A continuação do verso que a gente tinha lido agora, hein? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Presta atenção, gente. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeiro ponto. O Espírito Santo, quando está revelado em alguém, quando alguém disser que tem algum dom profético, essa pessoa tem que confessar que Cristo veio em carne, que Cristo veio aqui, encarnou aqui como ser humano e viveu aqui. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos estudar aqui 5 pontos especiais, tá? Que a Bíblia fala. Então esse é o primeiro ponto, que aceita a encarnação de Cristo. Só isso? Não, não é só isso. Vamos para a alternativa seguinte, para o aspecto seguinte, a característica seguinte. Está no livro de Mateus, volta lá para o livro de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, volta lá, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Livro de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Os falsos profetas. Gente, acompanha aqui na leitura, tá bom? Mateus 7, verso 15 a 23. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Aquilo que se planta é o que se colhe. Da mesma maneira, o profeta verdadeiro deve dar frutos verdadeiros para o reino de Deus. Conversão de almas e todos os outros frutos verdadeiros do povo de Deus. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, o Senhor falando, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que aspectos interessantes aqui nessa leitura. Jesus está fazendo uma analogia com as árvores, né? Com uma árvore que produz frutos e a árvore que não produz bons frutos, ela vai ser jogada no fogo. Assim como aquela pessoa que é um falso profeta também vai receber o seu fim, que não vai ser o fim dos que foram salvos. Então, pelos frutos conhecereis. Gente, quando você vê, por exemplo,
essas teologias da prosperidade, pastores que falam que você tem que dar tudo para Deus te dar mais ainda. Ou seja, tá sendo pregado que você tem que dar tudo para ter mais. O objetivo final é que você tenha mais dinheiro. Então pessoas acabam doando tudo na intenção de serem ricas, o que não tem nada a ver com a Bíblia, gente, não tem nada a ver com a caminhada com Cristo. Mas muitas pessoas fazem isso em nome de Jesus. Essas pessoas depois elas vão acabar mais pobres ainda e mais frustradas ainda e muito mais descontentes ainda com a palavra de Deus, por causa que elas acharam que era uma coisa que não era. Isso são frutos maus, são frutos ruins. A pessoa foi ensinada completamente errada e foi roubada. E a gente vê muito isso acontecendo hoje, infelizmente. Aqui Jesus está falando depois que em determinado momento, na volta, quando ele voltar, virão pessoas que falarão, nós profetizamos em teu nome e expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Se afastem de mim. Vocês praticam a iniquidade. Então a gente vê aqui claramente que haverão pessoas que farão todas essas coisas. Expulsarão demônios, farão milagres, como a gente leu no outro texto, sinais e prodígios. Vão expulsar demônios, enfim, vão profetizar. E tudo isso falando que é em nome de Jesus, quando não é. Então o segundo aspecto manifesta o verdadeiro profeta de Deus, manifesta bons frutos em sua vida. Aspecto número 3. Vamos lá para Deuteronômio, lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, aí, se não estou enganado. Bem no comecinho da Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22. Deuteronômio 18, versos 21 e 22. Vamos lá, lê comigo. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. A Bíblia está falando claramente aqui que as coisas que o profeta diz que vão acontecer, elas têm que acontecer exatamente como ele fala que elas deveriam acontecer. O profeta diz que recebeu aquela instrução de Deus. E aí ele profetiza, se não acontecer de acordo com o que ele falou, é porque é falso. Deus não ia mandar alguém revelar uma coisa para o seu povo, mandar alguém revelar alguma coisa para a humanidade que não fosse acontecer. Então esse é o terceiro aspecto. As predições do profeta verdadeiro, elas se cumprem todas. Todas elas se cumprem. Deuteronômio ainda, vamos voltar à Bíblia um pouco agora no capítulo 13. Deuteronômio 13, versos de 1 a 3. Deuteronômio capítulo 13, versos de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, do povo, e te anunciar um sinal ou prodígio, e o suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, isso acontecer, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o coração e de toda a vossa alma. Lê com calma aí depois desse verso. Você vai ver que, aqui está falando com clareza, o que a gente leu. Com clareza que, ainda que um profeta que esteja agindo em nome de Deus faça predições que acontecerem, se ele orienta para se adorar outros deuses ou para se fazer qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, esse profeta não provém do Senhor. Então você percebe que o profeta verdadeiro de Deus, ele tem todos os elementos que nós estamos estudando. Nós estamos no quarto elemento, quarta característica. O profeta verdadeiro de Deus, ele tem todas as características. Não adianta ele afirmar que Jesus Cristo vem em carne, mas ele falar coisas que não acontecem. Não adianta ele falar coisas que acontecem, mas ele negar que Jesus Cristo vem em carne. Não adianta falar coisas que aconteceram, profetizar coisas que realmente acontecem, coisas que realmente no futuro venham a acontecer. Se ele depois orienta coisas diferentes da Bíblia, então
em todos os aspectos, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Tem muitas pessoas que dizem que são profetas e falam coisas que são contrárias à palavra de Deus, para enganar as pessoas através da emoção, através de uma revelação sobrenatural. Não caiam nesse engano. A palavra de Deus está falando claramente. Não caiam nesse engano. Vamos agora para o livro de Isaías. Está um pouco para frente aí. Ainda no Antigo Testamento. Livro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Abre lá. Livro do profeta Isaías. Capítulo 8. Abriu aí já? Isaías 8? Vamos lá. Isaías 8, verso 19 e verso 20. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Esse verso complementa o que a gente leu antes. Tem que viver em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente, a gente já estudou sobre a morte. Quem morreu está morto, esperando o julgamento com a volta de Jesus. Nem quem morreu salvo está vivo, está morto, descansando, dormindo. E quem morreu e não está salvo também está dormindo. E todos acordarão na volta de Jesus. Todos. Então, não tem como querer consultar mortos. Isso não provém de Deus. Isso provém de uma farsa de Satanás. Lembra que eu falei no começo que Satanás ele tenta contrafazer tudo? Ele se passa por pessoas queridas que já descansaram. Ele se passa por Jesus Cristo. Ele se passa por profetas que fazem vários milagres. Usa pessoas para fazerem os outros... usa pessoas para se passarem por profetas verdadeiros de Deus, fazendo milagres e predições muitas vezes verdadeiras, que dão certo, que acontecem. Tudo para enganar. Tudo para incluir algum engano de alguma forma. Isso é tremendamente real e absurdo. Talvez você já tenha tido contato com alguma coisa assim. Eu sei que talvez você não tenha tido contato com nada disso na sua vida, mas muito provavelmente você já teve contato com algo assim. E você vai lembrar disso com o tempo. Se você não está lembrando agora, você vai lembrar disso com o tempo. Então, o profeta verdadeiro, ele vive em conformidade com a palavra de Deus. Agora, vamos abrir a Bíblia. Tem mais uma característica que está no livro de... Está no livro de Daniel. Está no livro de Daniel, capítulo 10. É no fim do Novo Testamento, gente. Daniel, livro de Daniel, capítulo 10. Versos 7 a 10. Eu vou ler então, Daniel, capítulo 10, versos 7, 8, 9 e 10. Versos 7 a 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Olha que importante esse texto para a gente entender todo esse contexto, hein? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então Daniel teve uma visão, só ele estava vendo, as pessoas que estavam do lado dele não viram, não tiveram a visão que ele estava tendo, mas eles ficaram com medo, ficaram assustados e fugiram e se esconderam. Daniel continua. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim, as forças de Daniel se acabaram. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então você vê que algo sobrenatural ali aconteceu com Daniel. Ele perdeu todas as forças. Quando você analisa todas as visões que as pessoas tiveram, que os profetas tiveram, quando existem detalhes sobre essas visões, você vê que foi algo muito forte, muito impactante para a pessoa. Não foi simplesmente ver um filminho. Não, ela teve uma revelação muito forte de coisas muito grandiosas. E
que com certeza impactaram elas fortemente. Aqui você vê que Daniel perdeu as energias, foi algo assim tremendo que aconteceu. Então, as visões, elas são também acompanhadas de fenômenos físicos. Somente a presença de um fenômeno físico, não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais, também faz milagres. Um exemplo está em Êxodo 7, livro de Êxodo, capítulo 7, versos 9 a 12. Quando Satanás, Moisés e Arão, eles chegam para falar com o faraó e transformam o cajado em uma cobra, em uma serpente. Satanás, através dos magos do Egito, faz a mesma coisa. Faz 2 cajados virarem 2 serpentes também. Um poder miraculoso, vindo de Satanás, não de Deus. E aí a cobra que era do cajado de Arão e Moisés, do cajado de Moisés, ela come as cobras dos feiticeiros, em sinal da superioridade. E depois a história continua, a história das pragas no Egito e tal, e você vê que realmente Deus deixou claras evidências que ele era muito mais forte que qualquer poder sobrenatural que existisse no Egito. Esmagadoramente mais forte, incomparável, não existe nada comparável com o poder de Deus, apesar de Satanás poder fazer coisas que nós, seres humanos, não podemos fazer. Então, quais são as características de um profeta verdadeiro? Nós acabamos de ler esses textos. Aceita a encarnação de Cristo, o profeta verdadeiro. Manifesta frutos bons em sua vida. Cumpre em si as suas predições. Vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. E as suas visões geralmente são acompanhadas de fenômenos físicos. Certo? O profeta verdadeiro deve apresentar todas as 5 características acima. Se ele apresenta uma só e não apresenta as outras, e você vê que a outra não está acontecendo, você pode ter certeza que esse profeta não provém de Deus. Mas para isso, gente, para identificar isso que a gente precisa estudar. Não tem outro jeito. Que mulheres tiveram o dom de profecia? A gente tem aqui vários textos sobre mulheres que tiveram o dom de profecia na Bíblia. Vamos lá no livro de Êxodo, que a gente geralmente fala dos homens que tiveram o dom de profecia, né? Os mais famosos são homens, na verdade, aqui no contexto bíblico, de modo geral. Êxodo capítulo 15. Vamos citar aqui algumas mulheres que tiveram o dom de profecia. Êxodo capítulo 15, verso 20. Êxodo capítulo 15, verso 20. Prestem atenção nas palavras do Senhor. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Povo de Israel, que muito tempo antes da vinda de Jesus, Miriam foi uma profetisa. Em Juízes, abre sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4. Juízes está no começo da Bíblia aí. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, verso 4. Livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Mais uma profetisa, Débora. Agora lá no Novo Testamento, Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ana, outra profetisa. E agora no livro de Atos, capítulo 21. Livro de Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. Livro de Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. 4 filhas de Filipe profetizavam. Então as 4 filhas de Filipe também profetizavam. Então nós vimos aqui através dessa pergunta que Deus, nós sabemos de vários profetas homens, né? Isaías aqui que a gente leu e todos os outros profetas da Bíblia.
E nós lemos aqui também agora de mulheres. Nós pegamos alguns exemplos aqui, foram 7 mulheres. 7 mulheres, nós lemos agora sobre 7 mulheres que profetizaram também, que foram profetisas do Senhor. Quinta pergunta, gente, quinta pergunta. É importante também dizer o seguinte, Deus ele pode levantar um profeta ou uma profetisa com diferentes propósitos. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço pessoalmente pessoas que profetizaram da parte de Deus, verdadeiramente. E conheço pessoas que profetizaram falando que era da parte de Deus, mas não era da parte de Deus. Eu quero explicar um pouco sobre isso. Algumas pessoas, Deus revela coisas específicas para um determinado caso. Então, por exemplo, Deus pode revelar para uma pessoa que tem uma comunhão com Ele algo para ela falar para outra pessoa. Isso já aconteceu comigo. Eu já senti o Espírito Santo já me falou claramente para eu falar algo para alguma pessoa, para dar um recado para aquela pessoa específico. E o fruto daquilo foi tremendo, foi maravilhoso, porque era realmente a mensagem que Deus queria passar para aquela pessoa. Foi um instrumento. E assim Deus faz com várias outras pessoas. Então esse é um momento de revelação divina. Porém, Deus, em vários momentos da história, levantou pessoas para profetizarem para todo mundo, para profetizarem para todo o povo cristão, para profetizarem de uma forma assim tremenda, muito maior do que simplesmente falar um recado dele para alguma pessoa específica. Então você percebe que tem diferentes níveis do dom de profecia, assim como tem diferentes níveis em qualquer tipo de dom. Deus escolhe, o Espírito Santo escolhe para quem dar os dons e como dar os dons, em que intensidade dar os dons e com que propósito dar os dons. Agora, nós vimos aqui vários profetas na Bíblia, os principais que nós conhecemos, que escreveram os textos bíblicos. Nós vemos aqui que as coisas que foram reveladas para eles foram reveladas para que toda a humanidade fosse beneficiada. Alguns dos profetas que eu li agora, das profetisas que eu li agora, alguma dessas profetisas, elas escreveram para pessoas específicas, para elas foi revelado coisas específicas, tanto é que a maioria delas aqui, acho que nenhuma delas tem um livro bíblico, não tem algum escrito na Bíblia, não tem um livro bíblico como os outros profetas que nós conhecemos, como Isaías, por exemplo, eu dei o exemplo porque a gente estudou aqui o livro, como Isaías escreveu para toda a humanidade, escreveu da parte de Deus para todas as eras, todo o povo cristão, todo o povo que servia a Deus, desde quando ele escreveu até hoje, se beneficiarem dessa informação. Então existem diferentes níveis. Além disso, o que acontece? Nós lemos que Satanás ele tem o poder de operar esses sinais e se passar por profetas de Deus. Então às vezes Satanás se manifesta em pessoas que não estão falando nada a ver com Deus, estão falando de outras coisas, ou são seguidores de Satanás abertamente e tal. Essa é uma das opções aí que Satanás age, uma das alternativas que Satanás usa para contrafazer o método de Deus. Outra é Satanás levantar pessoas para falar usando o nome de Deus, pessoas que têm algumas dessas características que nós lemos, mas não têm outras, portanto não são pessoas levantadas por Deus. São pessoas levantadas para enganar, elas misturam verdade com mentira. Então elas falam de Deus, mas são como lobos. A gente leu aqui, prontos para roubar as pessoas. Não só financeiramente, mas para roubar, se possível fosse, até a salvação das pessoas. Também nós temos profetas, que são pessoas que estão caminhando com Deus, mas elas se empolgam com todo o seu sentimentalismo, emoção, emotivo, e confundem o próprio eu com o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo. Eu já estive em alguns cultos onde pessoas, crendo que estavam sendo inspiradas pelo Espírito de Deus, elas começaram a profetizar para as pessoas que estavam presentes. Mas elas profetizavam coisas que caberia para qualquer pessoa. Sabe aquela coisa que cabe para qualquer um? Se eu falar para você assim, olha, eu vejo que na sua vida você está enfrentando muitas lutas. Eu vejo que na sua vida, Deus está me revelando que na sua vida existem pessoas que não dão valor para tudo que você faz, para as coisas que você faz. Mas eu estou vendo que isso vai dar uma reviravolta e você vai ficar bem lá do outro lado. Imagina uma revelação dessa sendo falada num momento onde a pessoa está num ápice emocional, ali depois no meio de um culto, de um estudo da palavra, no meio de um louvor que está muito emotivo e a pessoa está chorando e está mal. Isso for falado, a pessoa falando com propriedade que aquilo vem de Deus, muitas pessoas são facilmente enganadas.
Mas isso, muitas vezes, não é uma revelação divina, você percebe? Para que Deus ia revelar algo tão genérico que caberia para qualquer um? As pessoas, às vezes, na intenção de ter um dom, no caso o dom profético, elas se empolgam tanto, elas ficam tão sentimentais e tão envolvidas naquilo, que às vezes elas acreditam que é o Espírito Santo falando com elas, quando na verdade são elas mesmas falando com elas. São sentimentos sendo gerados nela mesma. E ela acredita que é Deus falando para ela falar aquilo para outras pessoas. Você percebe? Então existem todos esses aspectos. As pessoas que falam em nome de Satanás abertamente, as pessoas que falam em nome de Deus, mas estão sendo usadas por Satanás, as pessoas que estão sendo levadas por um sentimentalismo, por uma vontade, às vezes estão bem intencionadas, mas estão confundindo a voz do Espírito Santo com a voz delas mesmas, aquele mix de emoções. Então tem tudo isso para se analisar. E como eu disse, também tem as intensidades diferentes do dom de revelação. Agora, Deus, nos momentos finais, nós já falamos sobre isso, nós estamos nos últimos momentos da vida humana como a gente conhece, da história do mundo de pecado, como a gente tem conhecido. Estão nos últimos momentos, Jesus está muito perto de voltar, isso vai acontecer, quer você se prepare ou não. E eu espero que você se prepare. Esse é o meu desejo, o desejo de Deus com certeza. Mas Jesus vai voltar em breve, isso é fato. Deus levantou alguém para falar coisas específicas para todo o povo de Deus, nesses últimos momentos, nessas últimas cenas, com algumas informações importantes para quem está vivendo nesse período da humanidade? Vamos então ver um pouquinho mais sobre isso. Pergunta número 5. Que igreja teria o dom profético, o verdadeiro dom profético? Abre aí no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, verso 12. Livro de Apocalipse, verso 12, capítulo 17. Olha lá, livro de Apocalipse, preste atenção nessas palavras. Livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão simboliza Satanás e a mulher simboliza a igreja verdadeira de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo, que hoje são todas as pessoas que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Essas pessoas, todas elas são chamadas a fazerem parte da igreja verdadeira de Cristo. Mas aqui Deus está falando desde o começo, está usando aqui esse termo para falar da igreja que servia a Deus, verdadeiramente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Vírgula. Quem são os restantes da descendência da igreja de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Sobre a areia do mar. Então aqui os descendentes da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora abre lá em Apocalipse ainda, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos seus irmãos que mantém, agora essa parte aqui, que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Adora a Deus. Agora essa frase é a mais importante aqui para esse nosso estudo. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui no verso anterior a gente viu que o dragão iria se irar especificamente contra os descendentes da igreja de Deus, que são os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui nesse verso nós vemos claramente, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então qual igreja teria isso? Teria o espírito de profecia, o dom profético nos últimos tempos, dessa maneira específica? Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Pergunta número 6. A pergunta número 6... Antes de falar sobre a pergunta número 6, eu quero falar mais um pouquinho. Vamos lá, gente. Muitos contextos aqui, né? Eu tento passar, gente, todo o conteúdo
aqui em poucos momentos, mas às vezes é difícil. A gente se estende, eu me estendo um pouco, porque realmente são coisas muito importantes. Todos esses temas de cada estudo nosso, a gente poderia passar muitas horas falando sobre isso. E eu gostaria muito de estar pessoalmente com vocês para a gente conversar face a face, olho no olho mesmo, de verdade, estar junto. Mas eu não tenho essa possibilidade. Então a gente está estudando pela internet, o que já é um avanço muito grande. Se você tiver alguma coisa, alguma dúvida que eu possa ajudar, na medida do possível eu vou respondendo. Envia pergunta, envia o que você tiver, que você quiser saber, envia para mim. Eu sou adventista do sétimo dia. Sou da igreja adventista do sétimo dia. E um dia eu vou gravar um vídeo só falando especificamente sobre isso. Por que que eu me tornei um adventista do sétimo dia? Mas não é o caso agora. A questão da pergunta 6 é a seguinte: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen White? Contextualizar vocês. Eu já vi pessoas de várias denominações com dom profético verdadeiro e já vi pessoas de várias denominações com dom profético falso. Sentimentalismo ou sendo usadas pelo inimigo mesmo, como muitas das igrejas que se vê por aí e até na televisão, falando de dinheiro, falando de outras coisas, falando... A gente leu aqui até muitas coisas sobre isso nos estudos passados, que Satanás ele tem poder para pegar uma pessoa que está sob o cuidado dele, colocar uma doença e depois tirar e falar que foi cura. Mas existe... Então na televisão, muitas das vezes, pode ser Satanás agindo, pode ser uma cura fake. A gente sabe que o ser humano é expert em fazer isso também, fingir que as coisas estão acontecendo. Mas Deus realmente também cura. Deus também faz essas coisas. E na verdade isso parte de Deus, é a contrafação do inimigo, né? Sempre tentando enganar de todos os jeitos possíveis. Mas a igreja adventista é uma igreja que cresceu principalmente com um grupo que se preocupava com algumas questões que não eram observadas de forma geral pela maioria dos cristãos de outras denominações. Deus levantou a igreja adventista com um propósito. Esse propósito, um dos principais propósitos desse levantamento de Deus com a igreja adventista, foi restaurar a verdade sobre o sábado. A gente já estudou aqui sobre o sábado, sobre o dia de guarda do Senhor. Ellen White, muitas pessoas falam que Ellen White é a fundadora da igreja adventista. Ela não é a fundadora da igreja adventista. Ela faz parte da construção da igreja adventista, ela é cofundadora, mas ela é uma pessoa que tinha visões, que começou a ter visões, ela era de outra denominação, saiu quando ela passou a acreditar em duas coisas específicas. Uma, que Jesus Cristo viria em breve. E outra questão é a questão sobre o sábado. Ela foi ao encontro de pessoas que estavam estudando e falando sobre o sábado, e ela se identificou e falou: isso é verdade, isso tem fundamento bíblico. E ela passou a fazer parte desse grupo, ela e a sua família. Ellen White foi levantada por Deus como a profetisa principal dos últimos tempos. Como a profetisa que a quem foram reveladas as coisas que o povo de Deus inteiro e toda a humanidade precisam saber para esses últimos dias. Ela é a única profetisa dessas que você pode, de algum profeta atual, que você pode estudar, que você pode ir a fundo e conhecer o material. Ela é a única que corresponde com esses aspectos que a própria Bíblia ensina para se provar e ver se um profeta é verdadeiro ou não. Se você quiser conhecer um pouco da história da igreja adventista, vai no YouTube, você encontra, se você digitar filme da igreja adventista, filme da história adventista, você vai encontrar lá gratuitamente o filme completo. É um filme muito legal, eu assisti não tem muito tempo, gostei demais. Explica muito bem, detalhado, sobre como que surgiu a igreja adventista, para você entender tudo isso. Ellen White, ela era uma menina que não tinha nem terminado a 4ª série do ensino fundamental. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Ela teve muitas visões, sonhos. Deus, ela recebeu muita revelação de Deus, muito. Desde quando ela começou a receber as visões, ela passou a vida inteira recebendo informações de Deus e Deus disse que ela deveria escrever aquilo. Em nada dos seus escritos, em nada, ela contradiz a Bíblia. Pelo contrário, o tempo inteiro ela indica a Cristo, ela aponta para Cristo e induz para Cristo. Ela mesma diz que o objetivo sempre é Cristo. Cristo Jesus é sempre o nosso objetivo. Sempre devemos manter os olhos fixos nele. Mas Jesus levanta pessoas, sim, na história, para falar coisas, para complementarem, para darem instruções mais específicas para o tempo que as pessoas estão vivendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus levantou Ellen White para falar muitas coisas que eu e você precisamos saber.
Então os escritos dela foram divididos em mais de 150 livros. Em português, são mais de 90 livros. As suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. As escolas, hospitais, editoras adventistas são fruto dessas orientações. Esses ministérios na Igreja Adventista começaram com instruções divinas através da sua profetisa Ellen White. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, de maneira nenhuma. Nem para ficar como se fossem mais importantes que a Bíblia. De maneira nenhuma. Mas para nos levar à Bíblia, possibilitando melhor compreensão de suas mensagens. Então aqui, eu vou até listar algumas características. Os ensinos de Ellen White, que ela recebeu como profecia, através do dom profético, que ela recebeu diretamente de Deus, são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo. O cumprimento de suas profecias aconteceram e vão acontecer ainda, os que ainda não aconteceram, que estão mais para o futuro. Todos aconteceram realmente como ela havia dito que aconteceria. E na verdade as profecias que ela diz estão relacionadas às profecias bíblicas. A ela foi dado mais luz sobre algumas profecias de Daniel, de Apocalipse, coisas que, se nós não tivéssemos essa luz, nós não conseguiríamos entender na Bíblia. Coisas que às vezes são muito difíceis de entender em relação à profecia, às vezes alguma coisa que você lê no Apocalipse, ela falou claramente sobre isso. Os frutos da vida dela foram todos positivos. A sua vida e os ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. Para você ter uma ideia, você encontra muitos dos livros dela gratuitamente na internet. Alguns você encontra o audiobook no YouTube ou em outro site que você quiser baixar, mas no YouTube tem disponível muitos dos audiobooks. Às vezes você quer dirigir ouvindo um livro e tal, você pode fazer isso. Tem alguns livros dela que são os principais, que tem uma série que chama O Grande Conflito. Nessa série, um dos livros, ela é um livro grande e muito, mas muito bom, gente. É um livro muito bom. Separa um tempo lendo isso. Por favor, eu te indico, lê isso. Vai lá e lê o que está escrito lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção gigantesca para a sua vida. Esse livro que eu estou falando agora, especificamente, ela fala sobre a vida de Jesus. Ele chama O Desejado de Todas as Nações. Procura aí o livro O Desejado de Todas as Nações. Fala sobre a vida, o ministério de Jesus Cristo. Tem uns 4 livros que ela fala sobre Jesus Cristo. Caminho a Cristo, A Vida de Jesus, o Desejado de Todas as Nações. Mas eu estou te indicando agora especificamente o Desejado de Todas as Nações. História da Redenção. História da Redenção é um compilado, pedaços de vários escritos dela, mas se falando cronologicamente da história da humanidade, como começou, como vai terminar, o que aconteceu, o que passou, o que aconteceu na vida dos profetas. Tem um livro que ela fala sobre a vida dos nomes bíblicos, com mais detalhes sobre as histórias bíblicas, que é o livro Patriarcas e Profetas. Também tem outros livros que ela trata sobre isso. Tem um livro específico, que talvez seja o mais famoso de toda essa série, de todos os escritos dela. Esse livro ela fala todo o panorama histórico do contexto da guerra entre o bem e o mal, da guerra entre Satanás e Deus, onde Satanás se rebelou contra Deus. Nós sabemos da história, já lemos um pouco, já estudamos um pouco sobre isso. Mas tem um livro que ela fala especificamente disso. Só para te deixar com mais vontade de ler. Você sabe que Apocalipse fala sobre a marca da besta. Você já ouviu, até se você não é cristão, você já ouviu sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? O que vai ser o selamento da marca da besta? O selamento daqueles que não escolheram a Cristo, que rejeitaram a Cristo? E qual vai ser o selamento daqueles que aceitaram a Cristo? Tem um livro que ela fala sobre isso. Sabia disso? Muitas pessoas ficam falando, vai ser um chip, é uma vacina, é um cartão de crédito com isso, é o celular, é não sei o que. Existe muita especulação no meio cristão sobre o que é a marca da besta. Hoje, eu posso te adiantar o seguinte, hoje ninguém está com a marca da besta. Isso ainda não aconteceu. O selamento dos que escolheram a Deus e dos que o rejeitaram para sempre ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo um tempo de graça, onde todos podem escolher a Jesus Cristo. Ninguém ainda foi selado eternamente, a não ser que você morra, né? Se você morrer, você já fez todas as suas decisões. Mas, o que é essa marca da besta? Esse livro trata sobre isso. Ellen White fala da parte de Deus claramente sobre como isso tudo está acontecendo, como que Deus
preparou para que as pessoas não fossem enganadas, como que isso já estava escrito na Bíblia e qual que é a marca da besta. Ela fala claramente nesse livro. O livro tem o nome de O Grande Conflito. Não esquece o nome desse livro, gente. O Grande Conflito. Leia esse livro, porque ele tem um conteúdo assim que eu tenho certeza que quando você chegar no final desse livro, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai olhar para o cenário mundial e vai perceber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo e o que o inimigo de Deus está fazendo. Você vai perceber todo esse cenário com clareza. Você vai perceber como que desde quando Adão e Eva caíram em pecado até hoje, aconteceu todo o desenrolar da guerra entre o bem e o mal e onde ela vai desaguar. Esse livro é tremendo. Você precisa ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Todos os outros que eu falei, mas leia esse livro, O Grande Conflito. E outro que eu indiquei também muito fortemente, assim, porque é um dos meus favoritos, é O Desejado de Todas as Nações, para você ver o ministério de Jesus Cristo com mais detalhes. Os acontecimentos que você conhece já da Bíblia, ou que você ainda nem conhece, mas que estão na Bíblia, você vê como que eles se desenrolaram com mais detalhes. E eu tenho certeza que você vai ficar mais apaixonado ainda por Jesus Cristo. Não tenho dúvidas. Então, essas características todas nós encontramos em Ellen White, a profetisa dos últimos tempos. Por isso que a Igreja Adventista aceita o ministério de Ellen White como sendo um ministério profético. Algumas pessoas dizem que a Igreja Adventista está fundamentada em Ellen White. Isso é uma mentira. Ellen White foi uma profetisa que passou a acreditar nessa mensagem adventista e fez parte do crescer da igreja, mas as 28 doutrinas da igreja adventista, elas se baseiam na Bíblia e só na Bíblia. E como eu disse, nesses mais de 150 livros de Ellen White, não existe nada indo de encontro, batendo de frente, contradizendo algo bíblico. Todos os frutos são bons e toda a revelação vem da parte de Deus. E eu digo mais uma vez, leia o livro e depois fala comigo. Lê um desses livros que eu falei e depois vem aqui e fala comigo o que você achou, o que você está achando desse livro. Você não vai se arrepender. A última pergunta que nós temos para hoje. Qual é a nossa segurança nos dias finais da Terra? Abre lá a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Está lá no Antigo Testamento, na primeira metade aí do Antigo Testamento. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20 também. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 1 Tessalonicenses. Abre aí no livro de 1 Tessalonicenses. É um livro curto. 1 Tessalonicenses. É lá no Novo Testamento, tá, gente? Já lá perto do fim. Não tão pertinho do fim, mas para a parte final do Novo Testamento. Capítulo 5. É o último capítulo. 1 Tessalonicenses tem 2, hein? Tem 1 e tem 2. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Achou aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Então, no verso anterior que a gente leu, a Bíblia diz... Creiam nos profetas que Deus levanta. E depois, não desprezeis as profecias. Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim nós estaremos seguros. Então, confia em tudo que a palavra de Deus revela. Em tudo. E vai lá, estuda esses livros que eu estou falando. Lê esses livros de Ellen White. Você vai ver que ela foi uma profetisa do Senhor, que só aponta para Jesus Cristo e para o estudo da palavra. E lá existem muitas orientações de Deus específicas para o nosso tempo. A base de tudo isso está sempre na Bíblia, mas algumas coisas específicas, mais relacionadas aos dias que nós estamos vivendo, Deus revelou para a sua profetisa Ellen White. E os livros dela estão disponíveis para que tenhamos acesso a eles.
Aproveite esse material. Aproveite de verdade, gente. É como ouro. Tudo isso que a gente tem estudado é ouro, gente. É mais do que ouro. Não adianta a gente chegar no fim da vida e perceber, quando Jesus voltar, e falar, poxa, eu devia ter trabalhado menos, ter estudado menos, ou ter jogado menos videogame para entender mais quem é Deus, para passar mais tempo com Deus. Não perde essa oportunidade. Agora é a hora. Se dedica realmente a Cristo. Recapitulação do estudo de hoje. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestou na igreja que segue os 10 mandamentos. A Igreja Adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então entenda que a nível mundial, Deus levantou Ellen White como profetisa para os nossos dias. Pode ser que ele levante ainda muitas pessoas, como eu creio que tem levantado, para profetizar coisas específicas na vida de algumas pessoas, para dar recados específicos de Deus na vida de algumas pessoas. Mas nada comparado a isso que aconteceu, levantando uma pessoa que passou 70 anos escrevendo tudo que Deus revelava e nada contradiz a palavra de Deus. Aproveita esses livros, gente. Mais uma vez, leia o livro O Desejado de Todas as Nações, o livro Grande Conflito e todos os principais livros de Ellen White. Você vai ver como que eles vão te ajudar nessa caminhada, a estar mais perto de Jesus Cristo, a compreender melhor a Bíblia, a estar mais preparado para os enganos de Satanás e a finalmente estar de pé no dia da volta de Jesus Cristo. Tenha esse compromisso de fé de hoje. Creia que nós estamos vivendo nos últimos dias. Creia no dom profético de Deus. Esse é o meu pedido, o meu desejo para você. Vamos fazer uma oração e encerrar então. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus seja louvado na vida de todos. Vamos orar. Querido e amado Deus, Altíssimo Rei, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado porque o Senhor levantou profetas e profetisas durante toda a história para fazerem com que o seu povo saiba das coisas que o Senhor está fazendo, para saberem os passos que o Senhor está dando. Muito obrigado porque nesses últimos dias o Senhor levantou a profetisa Ellen White para nós entendermos muito mais sobre essas coisas, sobre as coisas do Senhor. Obrigado porque o Senhor levanta pessoas e não nos deixa no vácuo, Senhor. O Senhor não nos deixa sem saber os seus passos. Muito obrigado. Pai, muito obrigado porque o Senhor está com todos nós. Muito obrigado porque o Senhor tem filhos sinceros em todos os lugares e todos temos sido direcionados à verdade, a compreender o que o Senhor nos revela. Meu Deus, nós sabemos que aqui na Terra, todos os grupos de cristãos, ainda existem pessoas que se confundem, que não vivem o cristianismo verdadeiro. Nós sabemos que ainda existe muita confusão. Na verdade, acredito que em qualquer igreja que nós entrarmos hoje, meu Deus, aqui na Terra, qualquer uma, nós vamos ver pessoas que estão buscando a verdade, vamos ver muitas pessoas que não estão buscando a verdade, estão mais atrapalhando a tua obra do que ajudando. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle e está nos conduzindo a toda a verdade, meu Deus. E no momento da sua volta, da volta de Jesus, só estarão de pé, sorrindo, os que realmente são verdadeiros filhos do Senhor. Muito obrigado por ter deixado a tua palavra, por ter deixado todas essas ferramentas, os teus profetas e profetisas para a tua honra e tua glória. Dá-nos o seu Santo Espírito para avançarmos. Obrigado por mais esse estudo. A ti seja toda a honra e toda a glória. Continua nos protegendo e nos ajudando nesse momento difícil que a humanidade tem passado. E que em tudo, todas essas coisas, cooperem para o avanço da tua obra em nós e em nossas famílias. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.